Bom dia, Toné, Bom bom dia. dia, Tomás, todos os ouvintes da Rádio Vale. É um prazer muito grande aí estar com vocês. Ah, Falar um pouco, né, sobre essa instituição centenária que há 122 anos se organizava para ter seu hospital. E agora tem seu hospital e por sinal, é a maior empresa privada do município. Hoje é um hospital que atende toda a região, um hospital regional. Então, é um orgulho fazer parte dessa história aí agora, pertencer, fazer parte dessa história moderna aí do hospital e poder apresentar, falar um pouquinho dessa grande instituição importante para toda a comunidade. Falando em região, Luciano, mais ou menos quantos municípios e uma estimativa de população aí que precisa e que é atendida pelo HCB aqui? Mais diretamente, são 200 mil habitantes e 13 municípios com Cachoeira do Sul. Então, pega mais aí para o lado de Encruzilhada do Sul, né, Caçapava, depois Cerro Branco, Novo Cabrais, e a região lá de cima de Sobradinho, que pega ali vários municípios, né, Segredo, Sobradinho, Rio Tigre, Estrela Velha, Passo Sete, são esses, mais ou menos aí a região que hoje a gente atende. Isso é muito bom. E especialidades médicas, nós temos um grande número disponível para atender cerca de 200 mil pessoas. O hospital começou um movimento grande de ser regional, foi em 2014, por aí, né? Então, não faz tanto tempo assim. Mas progrediu rápido, foi muito rápido toda essa progressão. Considerar que antes disso a gente não tinha oncologia, né? Nós só tínhamos um serviço de quimio, a gente não fazia cirurgias oncológicas, todos os exames da linha de cuidado da oncologia, hoje a gente faz para a Cachoeira e toda a região. A neurocirurgia, traumato que ficou regional, a hemodiálise, né, que é a doença renal crônica, gestante de alto risco, com UTI não natal, depois também foi implantada a gestante de alto risco para toda a região. Fora todos os ambulatórios que a gente tem ali na curva da Vi, né, que ali já são mais de 3 mil consultas por mês, Thomas, que É. é bastante atendimento, que coisa que a gente não tinha. Então, cirurgia geral, cardiologia, até esses dias, aconteceu uma pessoa próxima, não sabia que existia, né? Nós temos um ambulatório de cirurgia vascular, então, de média complexidade, aquelas varizes, problemas aí também são tratados aqui em Cachoeira do Sul. Então, houve uma mudança muito grande do hospital nos últimos anos, se tornando regional, e por isso que a gente ousa dizer que talvez seja um dos melhores momentos da história do hospital. Nós tivemos, claro, grandes momentos, a gente vê aqui na década de 40, quando foi construído esse hospital, que a gente conhece aqui, que é a entrada principal do hospital, que foi na década de 40, depois na década de 70 foi construída a outra parte, que é o CDI, onde funcionam as UTIs, e agora, né, que com todas essas ampliações que o hospital fez, mas principalmente implantação de novos serviços. Então foi, eu considero assim, um grande momento do hospital, por isso que eu gosto sempre de compartilhar com toda a comunidade, porque tem muitas mãos que fazem o hospital progredir. Uma das Então, coisas que as pessoas às vezes têm dificuldade de entender, Morcha, e esse é um bom momento de nós esclarecermos, é um hospital filantrópico, precisa das verbas do Sistema Único de Saúde, o SUS, para poder prestar o atendimento gratuito, mas também tem uma ala privativa, também para convênios, porque o hospital precisa também de rendimento, até mesmo para poder disponibilizar os serviços, porque o grande calcanhar de Aquiles dos hospitais públicos e os filantrópicos é justamente a tabela de serviços que o SUS paga para as instituições, que é totalmente defasada, macho. nós somos o único hospital do município e o principal da região. Thomas. E a gente tem um público de 74% do atendimento é SUS. Temos bastante IP depois entra o Unimed, FUSEX, e lá para trás o particular.
E por que eu digo isso? Como sendo único, ele atende todas desde a emergência, as eletivas, cirurgias, ele tem que partos, pediatria, ele tem que atender uma gama, não é um hospital especializado, ele tem que atender toda a gama. E dentro dessas necessidades aí, a gente tem, por exemplo, uma UTI NEL. UTI NEL, a parte materno-infantil, de grande prejuízo. E uma empresa normal, o que ela faria? Ela pegaria e fecharia o serviço que é deficitário, né? Ia colocar energia, força, recursos onde que é lucrativo. Mas nós não podemos, como hospital único da cidade, fechar uma maternidade, uma pediatria que é uma grande causadora de prejuízo. Por quê? Porque as tabelas SUS não são reajustadas devidamente há muito tempo. Tanto que nós tivemos em 2024 um prejuízo de 14 milhões no SUS, né? E como que o hospital equilibra as coisas? Atendendo também convênios, né? E emendas parlamentares, que são recursos extraordinários, né, que existem no orçamento da União, que não são aplicados em tabela, em remuneração direta pelos serviços prestados, mas são outros critérios políticos que o hospital tem ido atrás, com ajuda da comunidade. E também, para reforçar isso tudo, né, os hospitais têm feito muito nos últimos tempos, que a gente tem uma concorrência muito grande daqueles hospitais, principalmente, que não são filantrópicos, né? Pega aí o Moinhos de Vento, agora está fazendo um hospital só de doenças cardíacas, né? São 4 salas só de hemodinâmica. Então, esses são hospitais que não prestam filantropia como a gente presta atendimento ao SUS. Então, como a gente faz para concorrer com esses hospitais? Porque tem um público que busca esse serviço, né? Então, a gente procura fazer uma hotelaria, algum serviço mais direcionado a esse público também no interior. Então, teve o Lajeado, Passo Fundo. Agora surgiu a notícia, semana passada, também o Hospital Pompeia de Caxias, que é um hospital filantrópico também. Ele está construindo um hospital na Serra, entre Canela e Gramado ali, só para atender um público prime, que eles chamam, que é o público diferenciado. O que é isso? É buscar novas fontes de renda para esses hospitais, né, para a gente poder sustentar esse déficit do SUS. E aqui a gente também fez, né? Nós temos a nossa unidade Select, são 8 suítes, que são para arrecadar recursos, né? Para deixar esse público que buscaria um hospital em Porto Alegre, em outras cidades, em busca de uma hotelaria melhor, de alguns serviços que não tinham aqui, agora poder também encontrar aqui esse serviço, ficar aqui na sua cidade e deixar sua renda aqui também, para poder, na composição final aí de todos esses atendimentos que a gente faz de convênio, SUS, a gente poder, então, se manter. Então, foi uma iniciativa do hospital, né, desse ano, a gente inaugurou essa unidade Select, que é justamente para isso, né, para a sustentabilidade do hospital. Luciano, seja bem-vindo aqui no programa Vale Informação, obrigado pela participação, parabéns aí pelo trabalho de tanto tempo à frente da Superintendência do HCB, parabéns também para toda a provedoria que se dedica a essa atividade. Eu estou buscando um pouquinho de história aqui, enquanto estava ouvindo esses dados aí sobre esses 122 anos do HCB, e eu encontrei aqui que, na verdade, o hospital, se esses dados que eu encontrei estão corretos, ele foi inaugurado em 1910, portanto, ele estaria fazendo 115 anos. E essa referência de 122 anos foi da pedra fundamental lá de 1903, porque um advogado da época, Ernesto Barros, que é nome de rua, inclusive, aquela rua lá da Igreja Santo Antônio, chama-se Ernesto Barros, ele publicou um artigo no jornal existente à época, o Comércio, fazendo um apelo aos corações generosos, e lançou daí a ideia de Cachoeira ter um hospital que deu origem ao HCB. Por isso, os 122 anos, que são, reponto a 1903, e esse artigo, e posteriormente a pedra fundamental do que se chamou Asilo de Caridade, não era ainda HCB. É isso mesmo, Luciano? Isso, bem isso, Toné. 1913 a gente comemora o início, né, a pedra fundamental para a construção do hospital. Foi quando começou a mobilização da comunidade para construir o seu hospital. E Ernesto Barros, né, inclusive é o nome da rua onde eu moro.
né? Ah, é. Vim morar na rua Ernesto Barros, justamente que iniciou todo esse movimento aí também do hospital. E ele demorou esse tempo, né? Foram então 7 anos, né, para ficar pronto e começar a funcionar. E hoje, até para as pessoas se situarem, é onde hoje funciona a escola do hospital. Né? Hoje ali tem escola, já foi, serviu já para a primeira pandemia, né, que foi lá no início dos anos 1900, foi atendido lá, e funcionou também como saúde mental, um período com psiquiatria, e depois o hospital colocou em funcionamento lá a sua escola, né, que é fundamental, inclusive, para o funcionamento também do hospital, né, gerando aí pessoal para trabalhar no hospital. Então, esse prédio fica à frente do hospital, que demorou 7 anos para a comunidade construir. Depois, a outra foi em 1900, na década de 40, Toné, que também foi construído aquele outro grande prédio na entrada principal do hospital. Ali funcionava todos os serviços. Em 1970, aquela outra parte, então, onde hoje é o CDI, onde são as UTIs, são os grandes momentos, né? E agora a gente está vivendo aquele outro momento também, né? Que nós ampliamos o hospital, o anexo, né? Foram 3.600 metros quadrados. Ali foi o centro cirúrgico, ampliamos a hemodiálise, ampliamos a oncologia, uma nova UTI também, o centro de especialidades na Curva da Davi. Então, nós estamos vivendo agora de 2020 para cá, no meio de uma pandemia, inclusive, um grande momento também de ampliação do hospital. Então, por isso que eu digo que nós estamos vivendo no hospital um grande momento também, eu acho que se compara, vai ficar para a história, né? Como ficaram essas outras datas aí, como um grande crescimento, ampliação do hospital também. Ok, Luciano Morcho, muito obrigado pela gentileza aí. Dá o nosso parabéns aqui da Rádio Vale para toda a comunidade do HCB, que envolve entre direção e funcionários aí mais de 1 milhar de pessoas. Isso, são quase 1.100, né? Fizemos isso, já comemoramos na sexta-feira com os funcionários aqui, que a história deles é que conectados é que forma a história do hospital, né? Mas também a comunidade, que de uma maneira ou de outra, muita gente colabora com o hospital. Então, o hospital é da comunidade, é para a comunidade, e a gente gostaria que a comunidade também se sentisse nessa data aí, também de aniversário, né? Pelo seu hospital, pelo hospital que ela ajudou a construir, manter, e está pujante ainda, né? Está em plena atividade, trabalhando em pleno funcionamento. Então, é uma satisfação compartilhar isso com todo mundo, e todo mundo se sente também, de alguma maneira, hoje. Na verdade, foi ontem o aniversário, mas comemoramos aí o aniversário do hospital, então, junto com a comunidade, todo mundo se sentindo também parte desse momento. Muito bem, obrigado, Luciano Morschel.